Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aulinha do 7º ano, do conteúdo de História, da base curricular do nosso livrinho de História. E hoje nós iremos prosseguir o conteúdo do Renascimento. Mas antes de prosseguir o conteúdo do Renascimento, falar sobre as características, o classicismo, o racionalismo, é preciso que vocês escutem bem e absorvam o que eu vou falar agora. O que é que você vai falar, professor? Sim, falar com relação às medidas preventivas iniciadas, recomendadas, aliás, pelos órgãos de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que vai defender que a gente faça uma atitude preventiva. E qual é a atitude preventiva, professor? Utilização de máscaras, do álcool em gel e o distanciamento social. Tá bom? É importante você ter isso em mente. Vamos seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do governo do estado, tá bom? Para que a gente possa sair desse número que está acontecendo em relação à pandemia que estamos vivenciando em nosso país. Bem, dito isto, vamos começar a aula falando sobre as características do Renascimento. Volto a dizer, esse Renascimento nada mais, nada menos do que é um resgate daquilo que foi vivenciado lá na Idade Antiga, quando no 6º ano a gente estudou o conteúdo chamado Grécia e Roma. E ali, quando nós estudamos, você vai buscar ali na sua memória, não é? No seu HDzinho, voltando aí, nós estudamos as contribuições de quem? Dos homens, a visão lá antropocêntrica. Então, esse termo antropocêntrico, ele vai significar o homem no centro de tudo. E quando surge a Idade Média, saindo da Idade Antiga, o que é estudar história? Nós estamos fazendo um passeio, não é? Pela linha do tempo histórica, conhecendo desde a pré-história até os dias de hoje. Está lembrado disso? Isso, muito bem. Desde o conteúdo da pré-história até os dias de hoje. De que forma essa pré-história vai contribuir para a história vai contribuir para a nossa formação? Desde os períodos, não é, que a história está subdividida em períodos. Quais são os períodos, professor? Lembra aí para a gente? Isso, vou lembrar. A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esses são os períodos históricos. No entanto, no 7º ano, em relação ao conteúdo de história, nós estamos estudando o Renascimento. E esse Renascimento quer o que, professor? Isso, muito bem, esse Renascimento quer resgatar. Mas resgatar o que, professor? Valores lá da Idade Antiga, por isso que é renascimento. O que significa renascimento, professor? Nascer de novo, nascer novamente. O que é que vai nascer novamente? Vai nascer novamente o pensamento antropocêntrico, de valorização do homem, antropocêntrico. Perceba que quando você pronuncia esse termo, você dá uma pausa quase que imperceptível, ou seja, quase que sem perceber. Antropó, pausou. Antropó, pausou. Antropocêntrico. Cêntrico significa o que, professor? Isso, no centro do mundo ou no centro do universo. E aí esse movimento do Renascimento quer valorizar o homem em comparação à Idade Média, quer deixar de lado
o pensamento da Idade Média. Qual era o pensamento da Idade Média, minha gente? Qual era? Interrogação. Qual era o pensamento da Idade Média? Uma perguntinha para vocês. Qual era o pensamento da Idade Média? Era Deus. E agora, na Idade Moderna, nesses primeiros anos, nesses primeiros momentos, não é mais Deus na Idade Moderna. O homem moderno, ele quer se valorizar. Ele quer valorizar ele mesmo. Então, por isso que chamamos da Idade Moderna a valorização do homem. A característica geral desse período é antropocentrismo. Não é? Antropocentrismo. Colocado isso para vocês, convido vocês para abrir o nosso livro querido na página, isso, muito bem, viu? Parabéns, 81, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosseguir vivenciando, estudando as características desse renascimento, que é um movimento de renascer, de buscar algo novo, buscar a valorização do homem agora de uma forma mais moderna, não é? E aparece aqui na página 81, racionalismo como sendo uma das características desse renascimento, racionalismo. Ô professor, explica aí pra gente o que significa racionalismo. Muito bem. Racionalismo é quando eu deixo de lado as emoções, qualquer sentimento e penso de forma fria e penso de forma objetiva. Não é isso? É o racional. Esse nome racionalismo vem do termo racional. Então eu deixo de lado. Vamos entender agora como essa característica vai se apresentar. Não é? De que forma ela vai mostrar as suas características? Vamos lá, página 81, racionalismo. Essa visão, aqui ó, racionalismo, embaixo tem esse quadrinho que eu vou identificar já, tem uma legenda. Eu já expliquei algumas vezes, não é? Legenda é a explicação do que está se apresentando nessa imagem, nesse quadro aqui. Deu para entender? Pois bem. Racionalismo marcou bastante a ruptura com o pensamento católico. Ponto. O pensamento humano científico passou a se basear não mais, olha aí, se basear não mais nos princípios religiosos. Aí ele abre um parêntese e coloca teocentrismo. Teocentrismo? O professor Rogério já falou sobre isso, tenho certeza. Isso, muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Teocentrismo significa Deus no centro de tudo, Deus no centro do universo. Era assim que acontecia. Mas na experiência e na investigação, tendo o ser humano como centro para estudos e pesquisas, o ser humano, como fica no centro de estudo e pesquisa, vai ser chamado de quê? Antropocentrismo. Então, esses termos que surgiram na página 81 agora, você já está sabendo do significado desses termos, não é? Isso é fundamental. Antropocentrismo. Para os renascentistas, a razão substituiria a fé. Eles trocavam o pensamento racional, crítico, pela fé, deixava a fé bem menor para fazer uma análise racional, universal, racional. E aqui está dizendo, aqui esse quadro é uma aula de osteologia do Dr. Sebastian Exbert de Nicolau. Essa obra foi de Nicolas Piquenoy, do século 17, está em algarismo romano aqui. Não perca essa situação. Temos então agora uma questão no item que surge sempre para a gente, que é o praticando conhecimento. Praticando conhecimento.
que diz assim, primeira questão, não é? Primeira questão. Relacione. Ah, essa atividade foi para casa, não foi? Foi para casa, não é? Foi para casa. As grandes relaciona o resgate da antiguidade clássica, o classicismo com as grandes navegações. A resposta, corrigindo aqui, as grandes navegações foram decisivas para o classicismo, ou seja, o resgate da produção cultural greco-romana. Ponto. Além de financiarem o surgimento de novas tecnologias para o cotidiano, o que acabou impulsionando a produção cultural e científica do Renascimento, o contato com diversos povos estimulou uma multiculturalidade, o que propiciou o resgate da cultura greco-romana. Tá bom? Vamos agora dando prosseguimento para o nosso conteúdo, não é? O nosso conteúdo da página 83, que fala sobre Trecento. Esse nome, esse termo, não fique espantado não, né? Não fique. Esse termo é de origem de uma outra língua, da língua italiana, Trecento. O que significa Trecento? Significa o ano de 1300, quando o Renascimento é iniciado. Eu já falei, vou bater nessa tecla mais uma vez. O Renascimento, ele é subdividido em 3 períodos. Quais são os períodos, professor? Isso mesmo, parabéns, viu? Período do 300, período do 400, período do 500. Deu para entender? 1300 a partir do ano de 1300, 1400 e 1500. Temos aí o início esses períodos como sendo característica do Renascimento. Deu para entender? Posso avançar? Quando se trata de Renascimento, tem o primeiro período que é o 300. E quando se trata do 300, nós temos que conhecer, é quase que obrigatório a gente conhecer um literário, um homem muito inteligente, um escritor chamado Dante Alighieri. É um nome italiano, de fato, isso mesmo. Mais uma vez surge pelo fato do Renascimento ter surgido ali na Península Itálica. Então, muitos desses artistas são italianos, por isso que surge essa situação. Tranquilo? Podemos avançar? 300, não é? Essa fase teve origem na cidade de Florença, estou fazendo uma pequena revisão, na Península Itálica, e se deveu a 3 fatores especificamente. O grande desenvolvimento comercial que financiava, o que é financiar? É dar dinheiro. Boa parte das obras renascentistas desse período, a grande urbanização vista nas cidades da Península Itálica, que fazia com que as obras artísticas fossem bastante divulgadas. E por último, a existência de diversas famílias que investiam na produção artística renascentista. Ponto. As características centrais desse período são o uso de temas da vida humana atrelados
a religião. Professor, o que significa atrelados? Significa próximos, juntos. Eu estou andando junto, eu estou andando atrelado a meu Pai, não é? Atrelados à religião. Principalmente no que se refere no tocante aos sentimentos e comportamentos. A utilização de elementos e estruturas da cultura greco-romana, a adoção do idioma italiano em suas obras literárias, possibilitada em grande parte pela influência de Dante Alighieri, principalmente em função da sua grande obra. Qual é o nome da obra dele? Isso, a Divina Comédia. A Divina Comédia, tá bom? E aqui nós temos na página 83 esta figura e temos uma legendinha embaixo, que é a descrição, dizendo que está sendo observado aqui nesse quadro, nessa imagem, nessa foto. O que é que temos então? Temos um homem com um livro na mão e ao embaixo tem a seguinte descrição: considerada a obra-prima. O que significa obra-prima? A obra mais importante de Dante Alighieri, a Divina Comédia, começou a ser escrita por volta de 1307 e só foi concluída pouco antes da sua morte, em 1321. Com uma narrativa quase visual, Dante narra uma odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso. Essa obra exerceu grande influência em poetas, músicos e pintores, cineastas e outros artistas. Por exemplo, a pintura acima de autoria de Domenico di Michelino. Falei com sotaque italiano. Aqui ao lado nós temos o link que explica também quem foi esse quem foi esse escritor tão famoso chamado Dante Alighieri. É considerado um dos grandes gênios da arte. Sua obra-prima, a Divina Comédia, ainda hoje, mesmo tendo sido escrita no século XII, é muito aclamada e respeitada, sendo ainda a obra responsável por introduzir a língua italiana na literatura, uma vez que os livros da época eram escritos em latim, não é? Eram escritos em latim. Página 84. Página 84. O que diz aí na página 84? Não é? Vamos lá. A arte característica desse período, ainda no período 300, fica atento aí, diz respeito a um momento de transição. O que é transição? Saindo de um período e começando outro. Esse é o período de transição entre a arte do período medieval e a do período moderno. Está carregada ainda de características da arte bizantina, em que a temática religiosa é a inspiração do artista, porém, possui elementos que servem de separação entre um período e outro. É o caso do uso do tríptico, conjunto de 3 pinturas unidas por molduras, formando uma única obra, o afresco. Aqui ao lado, no nosso link famosíssimo, na página 84, nós temos o significado do termo afresco. É uma técnica de pintura pictórica realizada nas paredes ou nos tetos. Foi muito usada no período do Renascimento científico e cultural. Vamos lá.
O nome do artista, Giotto di Bondone, está ligado a esse tipo de obra artística. Ainda no Trecento, destacam-se artistas como Petrarca, com a obra Odes a Lara, e Dante Alighieri com a Divina Comédia na literatura. No Trecento, os artistas começavam a trabalhar em suas obras o naturalismo, que viria a caracterizar todo o período do Renascimento. Tá bom? Aqui no nosso livrinho aparece mais uma vez uma imagem e aqui tem uma descrição. Tríptico, muito difundido no período Trecento. Não é? A primeira imagem aqui em cima, tríptico, muito difundido no período Trecento, que é o primeiro período do... Isso, tá atento, não é? Atenta também. Primeiro período do Renascimento é o período do Trecento. E aqui nós temos os detalhes do afresco de Giotto, na outra imagem abaixo aqui, ó, de Giotto, que embeleza a Capella delle Scrovegni, na Itália. Tá bom? Indo agora para a página 85. O que é que vamos encontrar aqui na página 85? Isso. Vamos encontrar o seguinte contexto, o seguinte texto aqui na página 85. Vamos lá. Essa fase renascentista não havia apresentado, uma ruptura definitiva com o pensamento da Igreja Católica. Ou seja, a fase do Trecento não rompeu, não esqueceu, essa fase do Trecento, do Renascimento, não esqueceu a influência da Igreja Católica por completo. Não, ainda tinha, pelas imagens que vocês estão observando, durante esse período do Trecento, ainda havia uma influência do período da Idade Média. Ainda existia, nesses primeiros anos de Renascimento, uma influência teológica, uma influência de Deus. Então, esses valores que o homem moderno quer colocar, de valorização do homem, do racionalismo, do classicismo, essa situação não vai acontecer. A chegada, a transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna tem um período. Essa transição, ela não vai acontecer de forma brusca, de forma rápida. Ela vai acontecendo aos poucos. Aos poucos, o homem renascentista, ele vai se desligar. Ele está ligado ali na tomada, ligado à Idade Média, mas aos poucos, ligado ali ao pensamento teocêntrico, que é Deus no centro de tudo, e esse moderno vai se afastando dessas ideias de Deus, se afastando, até ele absorver as ideias de valorização do homem. Isso. Deu para entender? Posso prosseguir? Então, na verdade, o Trecento assumia um período de transição em que a característica do naturalismo predominava. A religião servia, na verdade, como pano de fundo, em que um homem racional se aproximava de Deus. Assim, o mundo, aspecto humano, não poderia ser negado em detrimento do divino, sendo possível a salvação através de ações virtuosas. A beleza da arte e do pensamento que viesse a embelezar as igrejas e as cidades com obras de arte. Então, houve um período aí de transição, que o homem, no período Trecento do Renascimento, ele não vai se desligar, se afastar das coisas de Deus de uma forma rápida, não. Vai por etapa, se afastando de Deus, e aí o homem começa, agora no período do 400, valorizar mais ele mesmo, valorizar cada vez mais o homem.
Tá bom? Temos aqui o 400. Foi o período do Renascimento em que houve um amadurecimento do humanismo antropocentrista, do humanismo antropocentrismo, característicos da arte renascentista. Ou seja, nesse período do 400 é quando agora os artistas passam a se afastar totalmente da influência teológica, se afastar totalmente da influência de Deus e vão passar a consolidar a ideia de valorizar o homem. Está consolidado agora essa ideia de valorização do homem a partir do 400. Isso se deu pelo aprofundamento da busca histórica das obras clássicas nas bibliotecas, realizadas por humanistas como Leonardo Bruni. O intelectual Leonardo Bruni foi um homem de grande importância no Renascimento, sendo também considerado o criador do método renascentista de tradução dos primeiros historiadores modernos. Né? Aqui é o link que eu acabei de citar, que explica quem foi Leonardo Bruni. Vamos prosseguir. Continuando aí, acompanhe a leitura. Isso, muito bem, meu querido, acompanhe a leitura aí. E pela retomada de territórios árabes na Península Ibérica por parte dos cristãos. Nesse conjunto de coisas foram encontradas obras como de arquitetura de Vitrúvio, discursos de Cícero, assim como obras de Aristóteles, Plotino e Euclides, né? E etc. Mais uma obra, mais uma imagem aparece no nosso livrinho de história. Essa imagem é da Torre de Babel e aqui tem uma legenda embaixo dizendo assim: a Torre de Babel, obra de Piet Bruegel, mostra a consolidação do humanismo, característica do período 400. Nesse período, vê-se, aí o livro agora, vê o contexto do livro, vê-se a expansão da ideia renascentista por outras regiões da Europa, como os Países Baixos. É de lá que pode ser citado Erasmo de Roterdã, com sua obra literária Elogio da Loucura, livro que é considerado uma das obras mais importantes do Ocidente, não é? Das obras mais importantes do Ocidente. Indo agora para a página 86, na página 86, aparece uma figura, a imagem de um homem, que também é uma referência para o Renascimento. Não é? Erasmo de Roterdã é um homem que vai estudar o conhecimento, vai estudar o ser humano de forma muito ampla. E nem na página 86 ainda, aqui estou falando em relação a essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui e a legenda que está logo aqui ao lado. Temos aqui um link que diz assim: o filósofo grego Platão foi responsável por escrever obras políticas como a República. Tá bom? Vamos lá. Página 86. Esse período foi marcado por o 400, não é? Foi marcado por outra fase de transição em que a influência da cultura árabe foi predominante. Então, no 400, além da consolidação das ideias antropocentristas, não é? Temos a influência da cultura árabe nesse período aqui. Não só pela ciência e arquitetura, mas principalmente por ajudar a resgatar pensadores da antiguidade greco-romana. Exemplos destes são Platão e Cícero. Cícero aqui, ó, foi um grande orador lá de Roma. E Plínio. Esse resgate cultural da antiguidade clássica influenciou diversos humanistas, como Niccolo de Nicoli. Entre as principais características dessa fase, aqui você tem aí a construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da antiguidade clássica. Você tem esse item aí, aprofundamento dos estudos do latim,
visto que a maioria das obras da antiguidade resgatadas estavam escritas nessa língua, o uso da arqueologia como instrumento de registro dos feitos históricos da antiguidade clássica. Tá bom? Deu para entender? Ok? Pronto, vou deixar com vocês uma atividadezinha da página 82, tá bom? Página 82. Página 82. Questão 3. Questão 3, tá bom? Pronto, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se cuidem, forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a